Vamos colocar de pé, vamos orar iniciando a escola. Agradecendo a Deus por mais um dia. Não por causa da vida em si, porque isso está seguro nas mãos dele, mas é pelo privilégio de estarmos vivos aqui, em contemplação à palavra dele, a beleza da santidade, como diz a palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai bendito, em cuja santa presença nós estamos. Pai querido, em Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós enaltecemos o Teu santo nome e confessamos a Ti as nossas faltas, nossos erros, nossos pecados, Pai. Tudo aquilo que nos separou, que separação entre nós e a Tua santa presença. Pai amado, nós confessamos a Ti, reconhecemos a nossa fragilidade, Pai, reconhecemos a nossa imperfeição. E, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, nos concede graça, misericórdia. Não nos lance fora da Tua santa presença, Pai, mas nos conduz, Senhor meu Deus, segundo a Tua santa vontade. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos que o Senhor continue abençoando o nosso entendimento, Pai, para que receba a Tua palavra, não conforme nós queremos entendê-la, mas conforme o Senhor nos revela. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós choramos agradecidos. Amém. Vamos sentar. Nós vamos iniciar os estudos de agora em diante. Eles serão temáticos mesmo, sabe? O que nós temos que dar como doutrina, nós temos, que foi o básico de Hebreus 6 e as demais doutrinas. Só que os estudos temáticos, eles, na verdade, vão falar do que nós já estudamos. Tudo vai estar relacionado. Não vai ter nenhuma hora em que nós vamos falar alguma coisa que você já não tenha percebido no estudo do arrependimento, da fé, da imposição de mãos, dos batismos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Não falta nada, porque a base está ali. E hoje nós vamos falar sobre trevas. Não trevas em si, trevas assim, o que é trevas? Mas nós vamos ler um texto, eu vou já pedir para ler agora, nesse momento. Vocês vão abrir Lucas, e vai ser o texto base que nós vamos seguir. Por quê? Porque nós vamos falar de condições nossas. As condições que acontecem conosco e muitas vezes nós não compreendemos, outras nós compreendemos pela misericórdia de Deus e outras também não é para compreendermos. Por quê? Porque a obediência está debaixo de uma compreensão. A obediência, por acaso, ela está sujeita a um entendimento? A obediência a Deus, ela está sujeita a alguma coisa? Ou seja, eu obedeço por causa disso, eu obedeço por causa... Não, simplesmente obedecemos. Mas obedecemos cegamente? Sim, obedecemos cegamente. Isso vai ferir o entendimento de alguém. Como se diz, dos intelectuais, né? Mas cegamente? Sim, cegamente. Porque se o meu olhar contemplar alguma coisa em que eu possa verificar para alívio de tal situação, eu pecarei contra o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. É isso que diz a palavra? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Abram em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Deixa aberto aí o capítulo 22. Os irmãos lembram, quando eu falo lembram, é para não ficar citando versículo um atrás do outro, porque senão fica parecendo um estudo expositivo, sabe? Enche de versículo e não falou nada. No contexto do Evangelho, Jesus teve 12 discípulos principais, não teve? Só que esses 12 não eram somente os 12 foram escolhidos. Se juntou a eles mais 70, certo? E tinha outra remessa de 70, porque segundo outro evangelho tinha uma outra remessa de mais 70. Só que no final só restaram os 12 mesmo. Quando eles foram enviados, os irmãos lembram do envio? Quem é que lembra aqui? Por base, assim, o envio dos 70, vai pelas aldeias, lembra, irmão Bete?
Lembra, Silvia? Vai pelas aldeias e, olha, e anuncie o reino de Deus. E digam, é chegado a vós o reino de Deus. Não levem nada, olha a ordem que Jesus falou. Não levem nada de segurança para vocês, não levem nada. Na casa que vocês entrarem, qual foi a ordem de Jesus? Na casa que vocês entrarem, ali o quê? Quem lembra? Era para ficar pulando de casa em casa? Não, ali permanecer. E se houver e dizer, paz seja nesta casa. E se houver ali um filho da paz, a paz permanecerá. Eu estou dizendo os detalhes, foi dito. Se não houver, a paz tornará para vós. E quando alguém vos rejeitar, sacudi o pó dos vossos vestidos, em testemunho contra aquela situação. Não procureis levar nada para mantimento, nada, mas se sustentai com o que aquela casa oferecer. Nesse trecho aqui, já é uma outra situação. Eu vou pedir a Joyce, lê para mim. Nós vamos ler um texto na frente e depois vamos retornar para ler um outro. Aí mesmo, no 22. Lê o versículo 35 ao 38, Joyce, por favor, bem alto. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Pronto, assim, eu estou dando pausas aí na leitura, vamos ser uma leitura. Entenderam isso? Olha só, Jesus fez uma pergunta para ele, quando eu vos enviei, faltou alguma coisa? E algumas pessoas pensam assim, Jesus estava citando a provisão de Deus. Não, ele não estava citando a provisão de Deus. Ele estava fazendo apenas uma pergunta, faltou-lhes alguma coisa? Ou seja, do jeito que eu enviei vocês, eu ordenei, faltou-lhes alguma coisa? Não. É a mesma coisa de falar assim, tá vendo? Eu dei uma ordem e se cumpriu em vocês. Estão entendendo? Olha só, eu dei uma ordem e falei assim, não levem nada. Debaixo dessa ordem vocês foram protegidos, vocês foram guardados e foram sustentados de todas as formas. É como falar assim, usar um exemplo. É como pegar aqui o Alessandro e falar assim, Alessandro, vá para tal lugar, quando chegar lá faça isso, aquilo, aquele outro e volte daqui 3 dias. Mas ele não tem condição nenhuma. Mas segundo a minha palavra, é um exemplo, ele consegue fazer tudo isso. Então Jesus perguntou, é muito importante prestar atenção nisso. Ele perguntou, faltou-lhes alguma coisa? Quando eu determinei para vocês, faltou-lhes alguma coisa? E a resposta foi o quê, Joyce? Nada. Nada. Continua, Joyce. Disse-lhes, pois, agora. Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. O que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Pronto. Olha só. Nós estamos sempre determinados a entender uma coisa de Deus. O Senhor jamais deixará o que passemos, segundo a oração dele com o Pai, né? Não peço que os tire do mundo, mas que faça o quê? Quem pode citar o restante da oração? Não peço, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o quê? Os livre do mal. Isso. Esse livre do mal, irmã Elizabeth, representando todos aqui, ele tem uma conotação que é difícil de você se aproximar. Quando fala, livrai-vos do mal, ele está dizendo assim, por mais que você esteja exprimido, apertado, acabado, destruído, Pai, eu peço que livre do mal. Mas como se a pessoa está passando por tudo isso? Livre. Ou seja, por mais que uma pessoa ataque vocês, por mais que uma situação das trevas ataque vocês, por mais que pareça assim, não, agora acabou tudo. Não acabou. O livramento do mal é uma coisa que tem que ver de espiritual para espiritual, ou seja, as trevas sabem quando Deus livrou a irmã Elizabeth do mal, mas a irmã muitas vezes não vai saber. Por quê? A nossa visão é sempre o quê? Se eu estou em aflição, concorda comigo? Não é isso? Me livra da aflição. Se eu tenho fome, o que tem que aparecer à minha mesa? O alimento. O alimento. Se eu estou cansado, o que tem que acontecer comigo? Descansar. Isso.
Se eu caminho nessa minha vida e as dificuldades me apertam, quando eu ajoelho à noite, a tendência é pedir o que para Deus? Falando de vocês. É pedir o que para Deus? Se você passa, se você é apertado, se situações cotidianas com relação à parte social, à parte financeira, tudo isso, vocês à noite pedem a Deus o quê? Provisão. Provisão, mas o quê? Socorro. É só falar de vocês, não tem nada de errado, é só falar de vocês. Socorro. Quem mais? Se você estiver dirigindo, Felipe, e de repente acontece um acidente, não sem vítima, mas te pegou de surpresa, está lá na estrada, qual a primeira coisa que vem na tua mente? É só você citar, não tem erro, que você está acostumado com você, como ser humano. Qual a primeira coisa que vem? E não precisa nem ser necessariamente direcionado a Deus, mas tem que ser aquilo que vem à sua mente, que você está acostumado e se conhece. Encosta o carro e vejo se tem algum ferido. Não isso, mas tranquilamente? Assim, Não, acho que não, assustado. Como você age numa situação dessa? Vem um susto, às vezes a sensação de não saber o que fazer. Isso, pode ser que uma outra pessoa do teu lado esteja contigo e tenha uma sensação diferente. Concordam com isso? Mas todos sofrem, não sofrem? O fato é que o Senhor falou assim, olha, mas agora, aqueles que tiverem alguma coisa, levem. E ainda levem o quê? Mandou eles vender a roupa e comprar o quê? Uma espada. Espada. Para quê? Para lutar, se proteger. Para se proteger. Então, a palavra de Deus está ensinando aqui que vai ter momentos que ele vai determinar a irmã Elizabeth, pega o facão. Entenda, ninguém está mandando pegar facão e partir para cima de alguém, não. Mas é isso que ele está falando. Vai ter um momento que eu vou falar, corra, irmã Elizabeth. Mas o senhor não pode... Corra. Porque os outros não dariam essa chance de eles correrem. Então, entendendo? Nós nos acostumamos com o livramento de Deus assim. Ele foi lá, pegou você, falou nana, neném e te colocou no berço de novo. Na verdade é isso. Só que da forma como ele deseja. Ele vai e segura a vida de vocês e fala assim, a partir de agora, Joyce, corra. Corra. O senhor apenas me obedeça, corra. Lembra? Seria lutar? Hã? Seria ter que... Também, isso, também lutar. É porque, entendo, nós estamos falando de luta, nós temos um pouco de temor de falar isso, porque luta é igual o quê? Aflição. Só que lembrem-se que o primeiro a sofrer a aflição literalmente foi quem? Vocês têm ciência disso, não tem? Não é somente o que está escrito. Pensa nele o tempo todo, enquanto todos vocês estão felizes aqui. Assim, aprendendo a palavra, ele se vê com os discípulos, vocês não têm ideia do que vai acontecer comigo e com eles. Quando Jesus estava carregando a cruz, eu estou citando isso porque é uma abertura. Lembra das senhoras, das anciãs que choraram quando ele estava caminhando na cruz? Lembra do que ele falou para elas? Por que chorais? Chorais pelos vossos filhos. Mas ele falou assim, não chorai por mim, chorai por vós e por vossos filhos, porque se fizeram isso com lenho verde, o que vocês acham que farão com o seco? Jesus dizia acerca do que aconteceria 30 anos depois da invasão de Jerusalém, que matou todo mundo. Eles estavam acostumados ao seguinte, nós estamos em opressão, mas politicamente estamos bem. Não confiem. Não confiem, porque vocês estão chorando por mim, fizeram isso comigo, eu sou novo. Eu mal cheguei e já estou partindo. Cumpri a minha missão. Mas e vocês? Vocês acham que ficará sem troco para vocês? Quer ver? Continua, Joyce. Por favor, versículo, paramos aonde? 37. Agora o 37. Acompanhe todo mundo. Porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Isso. Olha o que ele falou. O que está determinado para a minha vida vai ter cumprimento. Foi só para Jesus isso? Não. Olhem para a vida. Vamos olhar para a nossa vida. O que está determinado já está determinado a acontecer. Só com um detalhe. Um detalhe somente. Naquela confusão da vida de Jó, o que Deus literalmente falou que ele não ia fazer o quê? Blasfemar.
Blasfemar. Ele não falou que Jó ia enfraquecer. Não, Jó vai ficar firme o tempo todo. Ele falou o quê? Você, Satanás, está incitando contra ele. Mas ele é um homem fiel a mim. No entanto, o Senhor não falou. Aposta assim, ele blasfema no teu nome. Não, ele não vai fazer isso. Aí você moa ele. Olha que teve hora que Jó falou assim, eu não entendo o que está acontecendo. Foi isso? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Olha, me dá um minuto com meu Deus para que eu possa perguntar para ele. Ele chegou ao ponto de chamar os amigos e falar assim, vocês não sabem o que vocês estão falando comigo. Vocês não estão vivendo o que eu estou vivendo. Então o alvo de Satanás era fazer com que, não é ele com aquilo ali, mas fazer com que ele negasse o Senhor. Então, a palavra de Deus nos ensina que ainda que você seja moído e massacrado, a tendência do servo de Deus é prosseguir fiel ao Senhor. Independente disso. Independente. Volta agora, a irmã Elizabeth vai ler, olha só, volta, a Joyce leu essa parte. Lê, irmã Elizabeth, o 31 e o 32. Disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Isso. Quando fala te converteres, é quando tu retornares para mim. No original é isso aqui. Quando essa situação vai te afastar de mim. Você vai ter medo. Satanás pediu para cirandar. Você sabe o que na verdade, o que significa no grego? Por que eles colocaram a palavra cirandar, peneirar? É para ver realmente o que existe. Lembram-se que nós lemos um texto que fala assim... que Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque você não conhece as coisas de quem? De Deus, mas somente as dos homens. Então, quando Satanás pediu para peneirar, ele pediu para peneirar todo mundo. Mas a quem foi a ênfase? Pedro. Por quê? Porque falou assim, ó, Pedro, e eu orei por ti, para que a tua fé o quê? Não acabe. Quando fala desfaleça, não morra. Não termine ali. Isso não é Eu para mim. sabia que Pedro ia levar isso. Sim, olha o que diz o versículo 33. Leia, irmã Elizabeth, por favor. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e à morte. Pronto, aí dá o resultado da ciranda. Porque isso estava no coração de Pedro. Isso estava. Vocês sabiam que quando aqui, após esse texto aqui, que Jesus falou das espadas, vocês sabiam que Pedro acabou cortando um pedaço da orelha do servo, do sumo sacerdote, do tal do Malco? Sim. Ele achou que era o seguinte, mandou pegar a espada, vou cair dentro. Nós nunca compreendemos. Nunca conseguimos entender como o Senhor deseja que entendamos. Por isso que Ele recebe você quando você crê cegamente. Lembra da pesca? Nós pescamos a noite toda. Olha, eu já fiz toda, eu já vi esse computador, ele está queimado, saiu fumaça dele. Saiu fumaça. Eu pesquei a noite toda, eu sou perito em pesca, eu não peguei nada. Vai lá e joga de novo. Não se joga a rede de novo, Senhor. Nenhum pescador volta ao mar, porque agora já passou a madrugada. Os peixes já não estão mais em cardumes. Joga a rede. Olha, eu sei que não vai dar certo, mas por conta o Senhor está mandando, o que diz lá em Lucas? Eu farei. Eu farei. Entendeu? Ainda que quando a gente obedece, ainda assim nós duvidamos. Por quê? É como falar assim, não vai dar em nada. Porque nós temos a nossa certeza. Isso aí. É essa certeza que agora nós vamos falar do assunto das trevas. É essa certeza, é a vontade de que aquilo que a gente quer se concretize, né? É, uma certeza. Você quando fala assim, não vai dar certo, também você tem uma certeza. Você tem a certeza que o quê? Não vai dar certo. Não vai dar certo. É porque às vezes a gente, como ser humano falho, que somos todos nós, Isso. eu não sou irmão, mas a gente tem uma mania de assim, idealizar aquilo que nós queremos. Isso aí. É muito importante essa palavra. Você idealiza, você projeta, não é isso? É, mas E você. Deus Não, e vai você. cumprir. Não, você quando idealiza e projeta, nessa ordem, você faz daquilo ali um O alvo. alvo. Você tem que chegar àquilo ali. Entendam bem, irmãos. Nos outros estudos,
Não foi falado nada contrário a qualquer tipo de bênção nessa terra. O problema é quando você a tem. Vê se os irmãos entendem. Mas assim, quando nós, por exemplo, nós idealizamos, não é meu desejo, não sou que eu gostaria de, vamos dizer, sei lá, para o exterior, para algum canto, não tenho essa vontade, mas vai que eu tivesse. Aí eu idealizo, eu sonho, eu quero e tenho a certeza que aquilo vai acontecer. Mas isso não está nos planos de Deus. Ótimo, mas muitas vezes acontece. É outro detalhe. Porque nós nunca temos a certeza 100% se fomos nós que fizemos ou se foi o Senhor que deu. Porque assim, eu quero lhe dar isso, Alessandra. Porque nós nos envolvemos na situação. Nós trabalhamos. Deus, né? É como aquela frase assim, a pessoa compra um carro zero e bota a frase, foi Deus que me deu. Não, foi ele que foi na concessionária. Ele foi na concessionária e falou, quanto? 80 vezes eu quero esse carro. Vai pagar 80 vezes, 90% não pagam o carro todo, tem busca e apreensão, exemplo. Mas a frase, ela foi Deus que me deu. Exemplos. Você tem dois tipos de pessoas e nenhum dos dois tipos Mas de então, pessoas. desculpa, Pode falar. nenhum tipo de bem material que seja Deus que... Não. Porque tem gente que... Tudo provém de Deus. Entendam, tudo provém de Deus. Por quê? Hebreus 6, lá no versículo 4 ou 5, fala assim, porque a terra, olha só, a terra que recebe a chuva, que embebe a chuva, que vem de Deus, a terra, e produz erva proveitosa, é louvada por Deus. Essa erva proveitosa está como incógnita. É aquilo que Deus olha e fala assim, olha, servo bom e fiel. Não tem como julgar isso. Mas a que produz espinhos e abrolhos é rejeitada por Deus, mas ambos receberam a mesma chuva. Porque 99,9% dos crentes que conseguem alguma coisa falam que foi Deus. Isso, mas o problema não está em falar, não está. Longe de mim falar isso. Eu estou dizendo que nós falamos e um ano depois determinamos que aquilo foi uma maldição na nossa vida. Não é nem Deus. Já reparou isso? Quantas vezes você agradece ao Senhor? Nós não estamos falando de bênção, não. Vamos entrar no texto. Eu achei até que fosse ser rápido e não está sendo. Nós falamos assim, graças a Deus, que bom. Olha, que bom, que bom. Aí, 3 meses depois, que desgraça. Que desgraça. Então, isso enfatiza o texto bíblico que diz assim, tudo que Deus faz é o que? Bom. Todas as coisas também fazem o que conosco? Cooperam. Para quê? Para o bem daquele. Então, tudo que é ruim ou bom aos nossos olhos, no final das contas, tem a função de cooperar. Porque elas são boas e ruins e tem essa função? Ou porque Deus determina? Porque Deus determina. Então, você não deve abrir a tua boca lá 3 meses depois para falar nada. Mas geralmente esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo é possível para Deus, são usadas para atrair alguma coisa boa. Nunca ninguém... Ótimo, mas olha só, quando fala Mas todas agora, as coisas... todas as coisas... Todas elas. Pode falar, irmão. Uma dúvida aqui, estou perturbando isso. Pode falar. Fala as coisas. Mas assim, por exemplo, que fala que assim, a gente pede, se achar de pedir, não pedir, eu fico meio confusa. Então, que eu tenho uma passagem na Bíblia, que diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com Os gemidos gemidos inexprimíveis, Isso. porque nós não sabemos como Isso. pedir. Não sabemos orar como convém, a Bíblia fala. Aí quer dizer assim, aí vamos supor, eu quero uma coisa, mas aquilo não é bom para mim. Aí se o Espírito vai lá e pede na maneira correta e eu recebo e depois eu acho que aquilo é ruim. Não. É isso, mas dentro de um filtro. Exemplo. Quando nós pronunciamos palavras, o Espírito Santo de Deus converte essa mensagem de uma forma, de um entendimento totalmente celestial. Então, nesse entendimento, agora falo eu. Nesse entendimento, creio firmemente que o Senhor muda até... Olha, a sua oração é contrita e falando assim, Senhor, isso e aquilo, porventura, faça com que isso e aquele outro venha a suceder para que não sei o quê. O Espírito transforma a sua oração e leva para o Pai, e o Pai enxerga a serva que a irmã é. Não então, perfeita. É como se a gente fizesse uma oração
Uma tradução, né? Incorreta, E ele, isso. e ele interceder, só assim, não, o correto é esse aqui, olha, é Tá isso. pedindo errado. Não, mas na verdade ele já sabe que você vai aceitar se não acontecer. Olha que interessante. Ele sabe. Por quê? Porque no final das contas, na imperfeição da Joyce, ela vai falar, seja feita a vontade do Senhor. Você entendeu? Você pode ter lapsos de vontade. Isso é, normal, é natural ao ser humano. Mas no final nós acabamos pronunciando assim. Ih, Sandro, deu tudo errado. Não. Foi feito o quê? A vontade de Deus. Continua, pode falar. Porque assim, então nesse sentido aí, Deus ele só vai conceder a nós aquilo que verdadeiramente for bom, né? Porque às vezes a gente pede uma coisa que lá na frente pode ser prejudicial ou ruim para mim, sei lá. Então ele não dá, não é isso? Certo, mas ela foi prejudicial por quê? Porque ela é prejudicial? Não, eu estou dizendo aqui. Não, eu estou Porque perguntando. Deus já sabe o que vai acontecer. Não, uma coisa, eu gostei do que a irmã falou. Se ela foi prejudicial para nós, a culpa foi de quem? Da coisa? Não, eu estou te perguntando, a culpa foi de quem? Alguém foi culpado nessa história? Foi o que nós recebemos de Deus? Não, que a gente pediu, né? Foi o que pediu. Não, pedir também está dentro, mas foi o que nós recebemos de Deus? Ou foi como nós ficamos após receber? Não como nós ficamos. Lembra, no primeiro estudo eu citei um casal, isso está no livro do pastor, já é falecido, Davi Gomes. Ele cita de um casal que era contrito na igreja, a igreja era a coluna da igreja. O casal dos filhos, nossa, junto com o pastor, eles edificavam a igreja. E o Senhor os abençoou. E eles ficaram prósperos da noite para o dia. Eles conseguiram casa e carros e não sei o quê. Resumindo, no final das contas eles estavam trabalhando com o que eles possuíam. Mas, gente, por que Deus deu? Irmão, não questione o Senhor. O rei Uzias, quem é que lembra dele? O rei Uzias foi maravilhosamente ajudado. É o único rei que tem uma frase lá assim, ó. E porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. E logo depois, sabe o que ele fez? Cismou que ele podia queimar incenso. O reinado dele terminou na mesma hora. Mas é como você sempre fala, que a gente pega as coisas. E quando a gente recebe, a gente esquece, né? Por exemplo, está no desespero, tá passando mal, tá morrendo, sei lá o quê. Aí você recebe, melhora, né? Como você já citou várias vezes, isso acontece. Aí a pessoa passa os dias, e aí a pessoa, na hora do desespero, ela promete que vai melhorar, que vai mudar, que vai não sei o que lá e tal. Quando passa o tempo, ela esquece aquela tribulação, aquela doença, aquele problema e volta a praticar as mesmas coisas, seguir a vida. Isso. Sabe de que é chamado isso? Isso que você acabou de falar agora? Naquela hora volta tudo de novo? Hora das trevas. Lê, Silvia, o versículo 53, por favor. Antes de ler, só marca aí, você vai ler. Lembra que Jesus, esse fato foi minutos antes dele ser traído? Vocês vão observar aí? Sim. O traidor não chegou com a cúpula ali. E sabe por que ele teve que beijar Jesus? Porque todo mundo tinha barba, todo mundo tinha o mesmo cabelo, entendeu? Então, na verdade, aquele que eu indicar, esse é o mestre. Esse é o mestre. Não era assim, a gente olha Jesus como assim, aquela figura separada dos outros, olha, eu sou Jesus. Na verdade, o judeu era muito parecido. Cultivavam barba, entendeu? Não tinha cabelo curtinho, sabe? Sempre assim. Então, quando Jesus foi preso, tentaram brigar lá, os discípulos, disputar, ele falou assim, para, se eu quisesse, qual foi a palavra? Eu rogaria ao Pai e ele mandaria 6 legiões de anjos, ou uma legião, que são 6.000, não entendo. Mandaria milhares de anjos para me proteger. Mas ele responde assim, 53. Todo mundo está aí aberto? Sim. Vai, lê, Silvia, por favor. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Agora substitui isso. Quem tem uma tradução diferente? Só para não ficar somente nessa. Que tem alguma palavra diferente? Tudo igual? Tudo igual, Beth? Tudo igual? Tudo? Então, olha só.
Agora substitui isso, Jesus falando por você. Substitui por você, olha só. Todos os dias o Gero estava pregando, ensinando, usando exemplo, e fazendo o que Deus ordenava. E nunca ninguém teve poder para estender a mão contra ele. Mas agora, estenderam a mão contra mim. Essa é a vossa hora, ou seja, do instrumento que está estendendo a mão, e o poder de uma coisa que é inferior a nós. A Bíblia diz que nós somos o que do mundo? Nós. A luz. A mesma coisa que Cristo, né? Eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não fala iluminado. Fala que nós iluminamos todos que estão à nossa volta. Nós somos luz. E a luz dissipa o quê? As trevas. Então, na verdade, tem alguma coisa a ver nesse assunto aqui, olha, como Jesus falou, a vez de, mas Jesus é luz, as trevas nunca vão prevalecer. Tem a ver com prevalecer, isso aqui? Reparem bem o texto. Eu quero que joguem para vocês isso aí. Não tem a ver com prevalecer. Tem a ver com o quê? Com se cumprir. Isso. Tá vendo? Aqui, Silvia, irmã Elizabeth, que vocês perguntaram bastante. Dá para se cumprir alguma coisa na vida de vocês? Vai ser horrível. Não estou dizendo, estou usando um exemplo. Olha só, toda pessoa teme. Mas entendam bem. Vai existir uma hora das trevas. E o instrumento não vai ser as trevas. Vai ser quem ela envia para você. Essa é a hora e você vai falar assim, mas como? Como, gente? Olha só, como é que o senhor está permitindo uma coisa dessa? Essa hora das trevas para Cristo era necessária. Era. Vocês não estenderam a mão em mim. Vocês não têm poder para botar a mão em mim. Mas essa hora está sendo o quê que você falou, Sandra? O que você falou agora? Está sendo Cumprida. Você acabou de falar. Então, Permitida, né? foi não só permitida, foi concedido que isso acontecesse. Isso, então, foi dada uma permissão que fizesse isso. Nessa hora, irmãos, lembre-se, voltando para Cristo, ele falou assim, todo dia eu tive com vocês, essa frase que ele falou foi uma ironia. Vocês não lembram não? Vocês não conseguiam tocar a mão em mim? Vocês não estão tendo esse poder. Ele diz que essa é a vossa o quê? Que está escrito aí, Cid? Mas esta é a vossa hora. Não, é isso, não. É de quem? A hora é de quem? A hora é de quem? Dos homens, não é isso? Dos homens. E para essa hora acontecer tem que ter uma gasolina, não tem? Tem que ter um poder, não tem? O poder é de quem? Das trevas. Isso. Paulo teve a hora dos homens, o poder das trevas com ele também? Diversas vezes. Logo de início, bateram tanto com cacetes, que é essa palavra que está lá, com um pedaço de pau em Paulo, que falaram assim, pode sair, está morto já. A Bíblia fala o quê? Que os rodearam Paulo, está morto. Levantou. Ao invés de correr, foi lá para dentro de novo. Você entendeu? Estevão, sendo morto e apedrejado, hora das trevas. Porque dessa hora que Jesus teve alguma vitória, humanamente olhando, Não. daí em diante, não teve. Então, eu quero falar uma coisa que pode assustar com os irmãos. Mas é uma doutrina de quem caminha com o Senhor. A tendência, olha só, nós estamos no capítulo 22, não é isso? Sim. Lucas 22. Silvia, repete o 53, por favor. Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Isso. Marca com o dedo aí e vai para João 12, 27, para vocês compararem o próprio Jesus falando uma frase, mas que só está em João. João 12, 27. Aí, assim, vocês vão fazer assim, vamos fazer uma comparação. O que ele falou aqui agora com o que ele falou em João, capítulo 12, versículo 27. Acharam todo mundo?
Sim. Alessandro, lê o 27, por favor. E a Silvia vai repetir o... Tem como se você dar uma volta e repetir o 53 do Lucas 22. O Sandro vai ler e você emenda com outra. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que vim, para esta hora. Isso. Que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas eu já vim para esta hora. Voltem, emenda, Silvia. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Certo. Vocês estão lutando, vocês estão caminhando, os anos estão passando para todos, e as trevas estão chegando à derrota final, que é quando você abandona esse corpo. Vocês acham que a última jogada dela vai ser o quê? Estamos retirando nosso time de campo? Não. Isso não é uma afirmação, um fato que não tem como escapar. Mas todo servo fiel vai passar por essa hora das trevas. É a hora máxima, a hora que fala assim, ele não tem como escapar. Quando o Sandro leu o trecho de João, ele falou assim, a minha alma está o quê que Jesus falou? Angustiada. Angustiada. Sabe o que é angústia aí, no original? Não é somente o significado de angústia, não, de aflição. A minha alma está angustiada. Há uma coisa batendo dentro de mim, fala assim, eu já sei que eu vou passar por isso, mas é teórico por enquanto. Eu só sei que eu vou passar. E eu vou falar o quê? Pai, dá para me tirar disso? Lembre-se, nós sempre pedimos o quê? Senhor, me livra disso. Senhor, me livra daquilo outro, mas o próprio Pai já não sabe que ele deve livrar, se é que ele deve livrar? Vocês lembram, tragam à mente, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam na Babilônia por quê? Eles estavam na Babilônia por quê? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados cativos junto com o Por causa de quê? Da desobediência do povo. Isso, eles desobedeceram. Daniel estava lá porque desobedeceu. O povo pecou em conjunto. Ah, mas eu não pequei. Pecou, todo mundo pecou. Seja por omissão. Só que quando chegou lá, a vida deles mudou. Talvez eles tenham falado assim, olha, tá vendo? Nós estamos aqui porque nós erramos. Esse rei está querendo nos humilhar, ele não quer nos matar. Ele quer fazer com que a gente se humilhe diante dele. E isso nós não vamos permitir. Concorda, Sadraque? Concorda, Abednego? Concorda, Mesaque? Concordo. Nós não vamos ceder isso. O problema da hora das trevas é quando você cede. O que eu posso dar para escapar disso? É esse o problema. As trevas se levantam numa atacada final. Tipo assim, temos que derrubá-la, temos que derrubá-lo. O próprio Jesus falou assim, vem cá, o que vocês acham que eu devo pedir? O trivial, Pai, me livra dessa hora? Eu vim para esta hora. Aí alguém vai perguntar aqui, mas Gero, será que nós temos essa hora? Todos temos. Todos temos. Quanto mais você se aproxima de Deus, dele você recebe o que, segundo Hebreus? Quanto mais se aproxima de Deus, você passa a crer mais ainda que ele existe e que é um premiador dos que o buscam. Recebe o prêmio quem? O prêmio é para quem? Qualquer prêmio é para quem? Quem se aproxima de Deus. Não, mas um prêmio. Quando tem um prêmio esperando, é para quem? Vencedor. Vencedor! Aquele que não parou, não vou parar. Então pensem com isso, correntes do inferno. Não é isso que diz o Salmo? Me cercaram, torrentes de impiedade se apoderaram de mim. Eu clamei a Deus, ele do alto céu ouviu, despedaçou suas setas. Mas e quando na mente dos irmãos acontecer aquilo que os apóstolos, os discípulos perceberam? Deus o abandonou. Como é que vai ficar a compreensão de vocês? Lembre-se, a minha alma está angustiada, eu confesso como você está angustiada, mas eu fui preparado para isso. Então, vocês ouviram o que saiu da minha boca no domingo passado? Nada de, o Gero está falando não, é uma verdade. Eu sei que a minha hora vai chegar uma hora muito ruim. Eu pronuncio como Cristo, mas isso não é só meu, não, é de todos. Para essa hora eu fui preparado. Jó foi preparado para aquela hora? Por que vocês acham que Deus falou para ele assim, tá vendo meu servo Jó? O que ele vive comigo sem me conhecer direito,
vai fazer com que ele vença a principal seta das trevas, que é o quê? Blasfema. Ainda que a esposa tivesse chegado assim e falado assim, ó, blasfema, esse Deus já acabou para você, acabou a validade dele, acabou a bateria desse Deus. Blasfema. Então, o Senhor, repete, sabe, por favor, o teu versículo, o teu. Só você, vai. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que vim, para esta hora. Então, na verdade, o Senhor quer nos mostrar o que com isso? Que você deve se valer do socorro de Deus ou da sua permanência diante dele? Na sua permanência diante dele. Onde podemos comprovar isso biblicamente? Porque não adianta ficar somente nas palavras. Fica sendo uma opinião. E nunca será nas nossas palavras. De Gênesis a Apocalipse. Tudo bem, mas alguém vai questionar isso. Alguém vai questionar. Abram, por favor, olha só, João, capítulo 14. Cada um vai ler um versículo. 14. Todo mundo achou? Sim. Isso. Começando pela Silvia. Lê o versículo, Silvia, de número 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ah, aí. Ué, mas guardar mandamento não é fácil? Não é só guardar? Por que ele falou se me amardes? Guardareis. Ué, tá todo mundo guardando. Todo mundo guardava a lei, guardava, vigiava a lei. Lembra do rico, do que apareceu para Jesus? Isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Mas olha essa frase. Se vocês me amam mesmo, guardarão o quê? Os meus mandamentos. Os meus mandamentos. Em que hora? Na hora fácil? Se vocês me amam, nunca vão abandonar o meu mandamento. Ainda que abandonando o meu mandamento seja assim. Como é que se diz quando uma coisa é momentânea? Seja momentânea e depois vocês retornem. Se me amarem, nem isso vocês farão. Leia com Elizabeth, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ó, olha só, olha, vai emendando entendimento. Sandro, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos Isso. e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Certo. Felipe, você mesmo, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Só o início. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esse guarda no grego é conserva num cofre. Você está destruído, mas o que diz o salmista? Escondi a tua palavra aonde? No meu coração. No meu coração. Esse escondi é o mesmo tradução do grego. Guardar. Para eu não pecar contra ti. Mas você está sendo destruído, olha. Você está sendo cortado a espada. Mas ela está aqui dentro. Ó. Isso não pode sair de mim. Que eu morra. Mas que não saia essa palavra. O Felipe leu 24. Agora, Joyce, leu 25 e 26. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, isso. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vos fará lembrar. Eu vou citar aqui de novo, eu não canso de citar. Um homem que me pediu. Vou resumir, você já conhece a história. Ora por mim, porque eu quero muito que Deus me levante. Eu quero muito, eu me arrependi dos meus caminhos. Eu quero muito que Ele me agracie para que eu possa caminhar o resto da minha vida, me livre dessa doença. E eu possa caminhar o resto da minha vida louvando e agradecendo o nome dEle. Mas, se Ele sabe na onisciência dEle que eu retornarei às minhas práticas, eu peço que você olhe para que Ele me leve. Foram essas palavras. Eu peço que Ele me leve, porque eu não quero que isso aconteça comigo.
E isso é lícito, porque nós não sabemos os nossos dias. Mas a Bíblia diz, segundo Filipe leu, olha, voltando só um pouquinho. Se alguém me ama, não é isso? O 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará o quê? Minha palavra. Isso. E o 24, Jó, só o início. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Aí, tá vendo? Quem não me ama, não guarda. Mas, Gera, o que isso tem a ver? A gente guarda a palavra. Não. A Bíblia não fala de se guardar, de lembrar, de estar na mente, de estar nos lábios. A Bíblia fala de guardar, ou seja, nada vai tirar do meu coração. Porque quando você quer escapar de um mal, a palavra já está no teu coração há muito tempo. Você quer escapar? Guardar seria ter o temor. Não, tá aqui. Ó, você está sendo, vou pegar pesado, está sendo totalmente destruída, Beth, aqui nesse mundo. Mas a palavra que te leva ao reino não vai sair do teu coração. E detalhe, quando você pratica isso, parece que as trevas se iram de outra maneira, que aí você já enfrenta. O que a Bíblia fala? Combater o diabo, Resistir. isso. Resistir é o seguinte, não vou sair. Vai sair, não vou sair. Não vou fazer isso, não vou. O que ele faz? Foge. Foge, não tem como dobrá-la. O alvo das trevas é dobrar você. É fazer com que nesse momento de infortúnio, você lembre o seguinte, o Senhor pode me livrar desse mal. Tudo bem. Ele pode, não, ele livra a hora que ele quiser. Mas e fazer? Quem tem coragem de falar assim, Senhor, mas não faça a minha vontade assim, o quê? A sua. Por que eu, no final da minha vida, depois de ter vivido uma vida totalmente protegida por Deus, cairia de joelho no chão e pensaria, Senhor, olha só, minha vida foi totalmente voltada para o Senhor. Claro que foi! Claro que foi! Te protegi o tempo todo. Agora, pediram para peneirar vocês. E eu falei que vocês não vão fraquejar. Mas que vergonha! Sabe? Que vergonha, quer ver? Olha só. O coração nosso deve ser um o tempo todo. O que diz Tiago? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lhe lança em rosto, ou seja, não lança na cara, e seria dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Homem de coração dobre. Uma hora pensa uma coisa, aquilo que a Silvia citou. Na hora do problema, tudo que nós queremos é o quê? Nos livrar dele. Mas assim que nos livra, nós voltamos às velhas práticas. Voltamos, nos livramos do problema. Não nos livramos. O problema veio até nós porque as trevas trouxeram. E o entendimento de derrota das trevas não é nosso. Pode falar, irmã Elizabeth. Assim, mas no sentido aí desse vai e vem, nós, seres humanos, porque nós somos falhos mesmo. Eu sei. Estou falando mais de mim. Assim, aí de vez você quer uma coisa, fala, pede, vai, você fica igual aquela onda do mar mesmo, né? Ora você pede, ora você duvida, ora acha que vai, ora acha que não vai. Eu não sei o que não, mas eu às vezes, sinceramente, para que deixar, né? Que a gente falha mesmo. Então, há momentos que a situação é tão difícil, que você, né, chega até a pensar coisas que não devia. Então, aí eu fico, mas Deus, Ele conhece, né, o nosso coração, sabe a nossa limitação, porque assim, tem pessoas que, eu já ouvi certas pessoas falando que tem uma fé inabalável, eu não tenho, entendeu? Sinceramente, deveria ter, mas não tenho. Tem hora que a fé balança, entendeu? Tá, mas ela é inabalável até aquele dia, né? Não é isso que eu falo? Eu tenho a fé inabalável. Eu conheço pessoas que falam, não, que tem, eu não, entendeu? Eu estou entendendo aí, Beth, mas olha só, eu estou entendendo. Até aquele dia, para ela, era uma fé inabalável. Lembra dos dias bons? Lembra que teve? Louvando e agradecendo a Deus, sendo protegido o tempo todo. Isso, não. Vai ser um único dia em que as trevas pedirão. Fala assim, olha, entenda, irmãos, as trevas não sabem que você vai blasfemar ou que você não vai. Ela só entende as coisas dos homens. E para ela, as trevas, onde habita toda a potestade maligna, o Sandro é um homem. Ele é um homem, a Silvia é uma mulher, a irmã Beth é uma mulher totalmente sujeita a falhas.
O lance é que eles não entendem. Aquele que me ama vai guardar. Então é feita uma promessa. Você me ama? Amo o Senhor. Então você vai guardar. Porque o mesmo Pedro que negou Jesus, o que ele fez depois, lá na praia? Jesus apareceu, esquentou o peixe lá, começou a comer com ele e falou assim: Pedro, tu me amas? Pedro lembrou da traição, rapaz, e falou assim: eu te amo. O interessante é que no grego, Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Ágapeo. O amor que Jesus pronunciava. Pedro falava assim: eu te amo. Filhos. Filhos. O amor, como se diz, o amor não perfeito do ser humano. É o amor que você sente por filho, pela esposa, entendeu? Pelos familiares, isso. Jesus perguntou as duas primeiras vezes, agapeo. Na terceira vez, Jesus perguntou assim: Pedro, tu me filhos, tu me amas? Com esse amor que você está dizendo que me ama? Aí Pedro falou: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Ele não estava comprovando para Jesus. Ele está dizendo assim: eu não sei, mas eu arrisco dizer, tu sabes se eu te amo ou não. Ele sabia que era falha. Isso, eu traí o Senhor. Mas ele lembrou: Pedro, quando tu retornares para mim, acalenta os teus irmãos. Não está escrito lá? Ele lembrou disso. Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Me dá mais uma chance, Senhor. E realmente irei a ti até a morte. Não, ele não precisou pronunciar isso. Logo, alguns minutos depois, Jesus fala assim. Ele fala assim: Pedro, apacenta meus cordeiros. Ele foi dar uma ordem. Quando tu eras novo, tu fazia o que você queria. Pensem bem nisso. Você ia para onde você queria, você fazia o que queria, você enfrentava quem você queria. Porém, quando fores velho, alguém te pegará pela mão, hora das trevas. Lembre-se disso. E levará você para um lugar que você não quer ir. Ele declarou: não quer ir. O fato de não querer ir não significa trocar o que eu tenho no meu coração por livramento. Eu não quero ir. Jesus literalmente olhou a cruz como uma coisa horrível. Mas ele falou: Pai, mas não faça a minha vontade. É uma regra que nós temos assim: Senhor, se deixar por mim, eu vou querer escapar. Faz a tua vontade. Cumpre a tua vontade na minha vida e cumpre rápido. E dizia Jesus acerca do tipo de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Não é isso que está escrito lá? No finalzinho de João? Então, com o tipo de morte. Agora eu pego e falo para os irmãos: em todo momento que as trevas começam a querer agir conosco, que é um momento especial, o que Deus está olhando em nós? A nossa fé. Sim, a fé. Mas que parte da gente que ele está olhando? Coração. O coração. Sandro, você titubeou até aquele dia. Olha bem, até aquele dia você só pisou na bola, mas no momento exato, Deus, que é literal, eu gosto dessa palavra, não depende do tempo, sabe, ele não vai blasfemar. Acha que? Claro que vai. Tiramos o pai, vamos tirar o pai e a mãe dele. Um exemplo. Vamos tirar o emprego do Felipe, que ele preza tanto. Vamos fazer com que a Joyce pareça uma fracassada o tempo todo. Nós vamos fazer isso. Eles já vivem com fraquezas, sim, mas não vão negar o meu nome. Então não existe histórico. Entenda? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem um histórico, irmão Bete. A pessoa fala assim: eu tenho uma fé inabalável. Hoje, você é uma pessoa totalmente caída. Entendeu? Não confundam caída com pessoa suscetível voluntariamente ao pecado. Ou seja, eu quero praticar isso. Não confunda a fraqueza de não conseguir uma coisa com a desculpa de não conseguir e quer praticar. É isso que Deus olha. Então ele começa a olhar você e olhar essa linha para explicar melhor. Para explicar melhor. Abram, por favor, em Deuteronômio, me vem à mente agora. Eu acho que é o capítulo 4. Eu acho que é o 4. Eu sempre guardei isso, mas não. Vamos ver se é o capítulo 4. Deuteronômio. Legal, vai ser seu machado. É o 4?
tem que achar. Ah, não é 4 não. É 5. O 5. É o 5. É o 5. Olha. Versículo 22. Essas palavras, todo mundo achou? Sim. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardente em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. Chegaram a Moisés. E disseste: eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Claro que eles estavam falando de quem? De quem que estavam falando aí? Moisés, não é isso? Sim. Não é isso que o Senhor falava tete a tete? Não é que via, Senhor, falava frente a frente? Agora, pois, por que morreríamos? Olha aí, prestaram atenção? A pergunta deles, olha, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente, falando no meio do fogo como nós, e ficou vivo? Chega-te tu, falava com Moisés, e ouve tudo que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse. Quem pode completar para mim? O que o Senhor falou? A irmã Elizabeth, lê. Vai ler, Silva, vai. Eu ouvi a voz das palavras deste povo que te disseram. Em tudo falaram eles bem. Aí, tá vendo aqui, irmã Elizabeth, Sandro? Aqui, eu ouvi a voz, eles não estão mentindo não. Não é isso que está escrito no original? Então, assim, eles falaram bem, não falaram mentira não. Eles estão falando bem, estão temendo a mim. Que versículo é esse? É o 28, não é isso? Olha só o que diz o 29, lê, irmã Elizabeth. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Entendeu? Eles falaram bem momentaneamente. Se vocês queriam uma prova, tá aí a prova. Momentaneamente era verdade. Era verdade. Só que quem dera que o coração deles fosse esse a vida toda. O tempo todo. Quer ver? Tem um trecho de Jó que fala assim. Logo no começo de Jó fala assim. Viste o meu servo Jó, a primeira, como é que se diz quando uma pessoa avança? A primeira tirada, a primeira atitude das trevas com Jó. Investida, isso mesmo. A primeira investida. Ele fala assim, e ele serve você à toa? Não é isso que está escrito? Debalde? Porventura não cercaste? Numa tradução mais profunda diz assim, colocaste uma cerca em volta de Jó. Ele, sua casa e tudo. Isso, e eu não posso o quê? Tocá-los. Então já não havia intenção? Havia o que de Deus? Que poderia ter durado até a morte de Jó? Essa proteção. Mas pera, uma proteção diferente que Jó não sabia. Sabe por que Jó não sabia? Que mais na frente vai ser o Senhor me cercou, não tem como escapar. Olha só, o Senhor me cercou, na verdade o Senhor não cercou. Fez o quê? Abriu a cerca. Nós nunca temos o entendimento como deve. O diabo fala assim, você cercou ele, eu não tenho. Você não tem como investir não? Claro, você cercou tudo, ele é um homem feliz, próspero, ele tem tudo. Lembra do que nós comentamos no início? Então é ruim receber as coisas? A culpa é de que nós recebemos? Não. A culpa é nossa. Porque Jó pronunciou, nu, eu vim para onde? Para esse mundo. Nu, vou voltar. Ou seja, ele não tinha nenhum apego a nada. Ficou arrasado, aconteceu uma desgraça assim, mulher, eu vim nu, eu voltarei nu. Então, o que o Senhor fala assim, tá bom então, eu abro essa cerca, eu abro, hora das trevas.
Faça o que tem que fazer. Porém, não faça o quê? Não tira a Bíblia. Isso. Para completar, para a gente encerrar. Nós lemos Deuteronômio, lembra? Lê o Salmo... Não, perdão, não. Eu li Deuteronômio 6. Não é isso? Sim. 5. Vai para o 8, por favor. São 2 versículos, só, 2 textos que nós vamos ler e vamos encerrar. Deuteronômio 8. A Silvia leu 2, o Momete leu 3 e a Joyce leu 16. Todo mundo achou? Sim. Ó, a Silvia leu 2, a irmã Elizabeth o 3 e a Joyce o 16. Pode começar. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Cara, só um minuto, só um segundo. Você vai repetir. Eu quero que os irmãos façam aquilo que os líderes falam. Faz uma reflexão no teu coração, é isso? É tão bom botar a mãozinha assim, assim, bota a mão no teu coração. Faz uma reflexão, sabe? Pensa. Manda fechar o olho, fala, você viaja e tudo. Eu quero agora que vocês façam isso. Enquanto a Silvia lê, o Momete lê e a Joyce lê. Faça a famosa reflexão. Lê, Silvia, repete. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Só um minuto antes de repetir, irmã Beth, continuar. Lembre-se, ele falou, esses anos todos aonde? No deserto. Era para eles estarem no deserto? Não. Vocês sabem disso, né? Que o caminho demoraria 3 ou 4 dias, no máximo uma semana, já estaria na terra, não é isso? Não é isso? Sim. No entanto, ele fala assim, esses anos todos no deserto eu fiz você o quê? Vai, eu quero frisar, lê o versículo de novo. Aí atentem porque você está lendo, vai, lê. E te lembrarás de todo o caminho pelo Isso, qual te lembrarás. o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 40 anos de castigo. E o Senhor exigiu, eu ainda provei o coração de vocês. Irmãos, o povo não estava amaldiçoado. Quem estava amaldiçoado foi quem o quê? Desobedeceu, não falou? Vão ficar 40 anos até o cadáver de vocês cair no deserto. Mas os vossos filhos vão entrar. E os que foram fiéis. Continua, você 40 anos. para te humilhar, para te tentar, Isso. para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ó, isso. Agora o 3, irmã Elizabeth. E te humilhou, Ó, para. e te deixou. Ó, para. Tá a palavra aí. E te humilhou. Vai aprender. Vai aprender a confiar em mim. Te humilhou, vai. E te humilhou e te deixou ter fome. Para. Não, tá errado isso. Ainda bem que isso é no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento é o seguinte. Eu proverei vocês de todas as bênçãos. Mas na verdade, essa frase de todas as bênçãos é do Antigo, sabe disso? Não é isso? Praga nenhuma, chega lá no teu celeiro, vamos recordar? Nas tuas vacas, o produto do teu campo vai produzir com abundância. Então, na verdade, isso já era deles. Já era. Então, inicia o versículo de novo, termina. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias. Aí que tu não conhecia, você quer dizer isso? Não conhecia? Não foram vocês que prepararam o maná. Eu mandei do céu, vocês não sabem como ele era produzido. Eu alimentei vocês com uma coisa que não dependeu da força de vocês. Continua. Que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Isso, então retornemos para a hora das trevas. Me livra, Senhor. Me livra que eu estou com fome. Bota comida na minha mesa. O Gero cansou de ensinar isso. Eu vou falar o Gero, eu vou falar desse jeito mesmo. Porque a vida toda, o que o Senhor me ensinou, eu transmiti. É fácil você ter fome e falar assim, olha, se eu continuar com fome, eu vou o quê? Cair, não vou? Não vou demais, porque eu preciso o quê? De comida, não preciso? E se o Senhor falar assim, não, você não vai comer, irmã Elizabeth, ainda vai prosseguir o caminho como se estivesse comigo. Mas eu estou com fome, mas não vai desmaiar. Mas eu estou com fome, não vai morrer. Lembre que deu, ó, nem só de pão o quê? Nem só de pão verá o quê? O homem. Mais de quê, Beth? De tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. De
determinado por Deus. Não morrerás, Alessandro. Não morrerás. Acabou. Uma determinação que as trevas se afastam. O Senhor já determinou, ele não vai morrer. Cansemos. Não tem como, o Senhor já determinou para ele. Por mais que vocês desligarem ele não vai tirar do coração dele, e a Joyce vai lembrar muito bem que nós conversamos ontem, vai tirar o que está dentro do coração. Não vai. É a única segurança dele. Mas que aposta, Senhor, que foi feita se a irmã Elizabeth foi rebelde a vida toda, mesmo dizendo que servia, porque eu sabia o que estava dentro do coração dela. Essa é a hora que eu preciso. O que adianta ter feito tudo correto, fé inabalável, como a irmã falou, e na primeira menção de uma tristeza, porque não passou a vida toda, nega o Senhor e sai para o outro lado. Eu já cansei de dizer aqui, não se assustem, não se escandalizem com a frase que vocês vão ouvir. Uma tribulação para você fazer um pacto com o diabo, que você quer se livrar. Quer saber por quê? Está escrito em Jó, pele por pele. Tudo que o homem tem vai dar para a sua vida. É claro que vai dar para a sua vida, não quer morrer? Então nessas horas vêm as propostas disfarçadas em Deus. Lê o versículo 3, lê o Beth. Lê, Joyce. O versículo agora é o 16, né? 16, isso, por favor. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar. Não, peraí, Para no não, peraí, deixa eu me achar aqui. 2, 3. É 16. É 16, perdão, vai. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Aí, aqui, pode vir alguma coisa boa dessa desgraça? Quantas vezes eu vi pessoas discutindo comigo? Quer dizer então que a desgraça é boa? Quer dizer que isso é boa? Não. Ele está dizendo que a desgraça é boa? Desgraça é desgraça, concorda? É como você falar assim, aprendi com meus erros. Olha aqui, estulto. Como você pode aprender com uma coisa que já tem um nome? É como falar, aprendi com o meu pecado. O pecado não ensina nada. O erro não ensina nada. O erro, a função do erro é fazer você errar. Por isso que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis o quê? Vamos pronunciar, por favor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, não é isso? E eu vos o quê? Aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, eu o quê? Saber de mim. Eu já, na minha saber. Então, saber de mim. Na sua é o quê? Aprendei de mim. Aprendam comigo. Vocês nunca vão ter capacidade para nada, mas se eu julgar vocês, não é julgar não, julgar, vocês colocar o julgo e guiar vocês, ainda que aconteçam coisas horríveis na vida de vocês, estarei guiando vocês o tempo todo. Então agora, encerra com Salmo 33, 18 e vamos encerrar. Lembra que a tentação de Cristo foi baseada nisso? Hein? A primeira? E tendo jejuado, teve o quê? No deserto? Fome. E o esquisito falou o que para ele? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães para te sustente, não é isso? Come. Olha só. Não morres de fome. Isso. Mas olha bem, que eu não acabei de ensinar aqui agora, nós não acabamos de aprender agora, fome é igual o quê? Comida, não é isso? Não é isso? Sim. Jesus responde o quê? O que está em Deuteronômio, nem só de pão viverá. Presta atenção, não é o viverá metafórico, não. É viverá mesmo. Não é só de comida, não. Se o Senhor determinar, Sandro, não morrerás, não vai morrer. Lembra de um homem que comeu uma comida só e caminhou 40 dias e 40 noites? Você lembra desse homem? Quem lembra? Elias. Comeu uma comida que ele acordou, estava lá do lado, e a Bíblia fala, e com a força dessa comida, caminhou 40 dias e 40 noites. E com a força, ele falou, com a força aquela comida, mas na verdade não foi a comida, foi o Senhor que conduziu. Para ele, de tanto assim, ó, após eu começar a comida, eu caminhei 40 dias e 40 noites. Agora lê para mim o 33, 18, e vamos encerrar com esse versículo. O santo vai ler. Não, perdão, Salmos 33, do 18. Peraí, 18 ao 20. Salmo 33, 18 ao 20. Pode ler, Sandra. Os olhos do Senhor
estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempo de fome. Aí, conservá-los vivos ainda que tenha fome. Completa o próximo. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e escudo. Aí. Completa com 22 lá na frente. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós. Perdão. O 22, O 22 do 34, perdão, do outro capítulo. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Aí. Tá vendo? Esse resgate, segundo o meu entendimento, de uma forma ou de outra tem resgate ou não tem para o servo de Deus? Sim. Lembram do estudo? De uma forma ou de outra, Lázaro saiu o vencedor. Na terra não blasfemou? Então matemos ele. Reino de Deus. Entendam, a hora das trevas que veio para Cristo foi para que acontecesse o que com ele? Essa negasse, é a hora. Para que ele negasse tudo que ele poderia conservar ainda como íntegro do Senhor para ele. Mas ele era Jesus. Alguém vai falar, mas ele era Jesus. Não, ele era um homem que se chamava Jesus. O Filho de Deus encarnado, sofrendo 30 milhões de vezes mais do que qualquer um. Porque nós nos acostumamos com a nossa carne. Mas ele encarnou. Então pensa bem, de perfeição celestial para uma assumição de cordeiro, e que ele fala, as trevas estão o quê? Me tentando. Escape disso. Escape. Ele vai e pede socorro ao Pai. Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar? E guardem uma coisa no coração dos irmãos, de tudo que nós ouvimos hoje. Enquanto o mundo está se alegrando, enquanto as instituições que se dizem ser dele, do Senhor, estão numa oba-oba terrível, a Bíblia fala que nós andamos assim, olha, curvados a cada dia como se vivêssemos em Sodoma e Gomorra. É melhor que vocês tenham esse pensamento do que se acostumar com esse mundo e falar, está tudo às mil maravilhas. Porque a Bíblia fala que quando você estiver encurvado, não é isso que diz lá em Lucas 21? Quando você estiver encurvado de tanta sobrecarga maligna desse mundo, o que vai acontecer logo após, Sandro? Você vai exultar. Exultar. Enquanto os outros vão arriar, você vai levantar tua coluna e falar assim, louvado seja o nome do Senhor, o meu resgate se aproxima. A alma de todos está em jogo. Não é a vidinha, faltou o salário, faltou a passagem, faltou isso, faltou aquilo. É a alma. As trevas enganam. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita bondade, Deus de amor, Deus em cuja santa presença nós estamos, Pai. Senhor, bendito é o teu santo nome. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que os irmãos tenham recebido do Senhor, Pai Santo, o verdadeiro entendimento, não de mim, que nós tenhamos recebido do Senhor a revelação da sua palavra, para que sobrevivamos ainda nesta terra, mas não para resgate nosso aqui nessa terra, mas para a possessão do Senhor, porque somos teus, Senhor Deus amado, somos teus. O Senhor, a nossa vida pertence a Ti, por isso te pedimos, livra-nos do mal, ainda que soframos tudo, tenhamos na nossa mente que o Senhor tem cuidado da nossa vida, e nenhum mal eficaz prevalecerá na nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, que concedeste em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, vamos cantar os louvores? Cântico diz assim, diz que o Kleber Lucas, o cantor, ele fala assim,
O Espírito de Deus se move em mim, então por isso eu canto, eu pulo de alegria, como Davi fez. Aleluia! O Espírito de Deus se move em mim, eu canto por louvo. Eu sinto seu poder me invadir, eu canto por louvo. Eu sinto fogo nos teus pés, fogo nos teus pés. Eu sinto fogo em minhas mãos, fogo em minhas mãos. Eu sinto fogo da glória, sinto seu poder em meu coração. A alegria do Senhor, 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 a alegria, a alegria do Senhor, 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 a alegria. O Espírito de Deus se move em mim, eu canto por louvo. Eu sinto seu poder me invadir, eu canto por louvo. Eu sinto fogo nos teus pés, fogo nos teus pés. Eu sinto fogo em minhas mãos, eu sinto fogo agora, sinto seu poder em meu coração. A alegria do Senhor, 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 a alegria, a alegria do Senhor, 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 a alegria. Eu entendo, bate meu quando clamor, eu canto por louvo. Eu entendo, rei Davi quando dançou, eu canto por louvo. Eu entendo, Miriam com seu tamborim, quando Deus da vitória é assim, não dá pra esconder, eu canto por louvo. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria, a alegria do Senhor, a alegria. Aleluia. O segundo cântico. Cadê a letra, Joyce? Aqui no mundo. Não, a letra aqui, eu guardei isso aqui, ó. É que a letra que eu não sei. Eu não... Diz assim, ó. Aqui, ó. Diz assim, ó. Quero
coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer que eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.